Deus ainda está pairando sobre a sua vida, mesmo no meio do problema, mesmo no meio do pecado. Não se escandalize com isso. Mesmo no meio do pecado, o Senhor ainda está sobre a sua vida. Os olhos de Deus ainda estão sobre você. O amor dele ainda está sobre você. É por isso que muitas vezes a pessoa se desvia, a pessoa sai da casa de Deus. Ele está lá no meio lá da balada, está dançando e está festejando lá com a namorada do lado. Mas alguma coisa lá dentro dele começa a bater. Ele começa a sentir que alguma coisa está errado. Porque os olhos de Deus ainda estão sobre ele. Deus ainda continua: meu filho, o que você está fazendo aí? Não esqueça do meu amor. E muitas vezes no nosso problema, no nosso dia a dia, nós esquecemos. Achamos que por causa do nosso problema, achamos que por causa da dificuldade, Deus nos abandonou. Mas Ele não nos abandona. Jamais. O amor de Deus continua. O Espírito de Deus pairava e paira sobre o caos. E a mensagem de Deus para nós é isso, é que de pouco a pouco esse caos vai transformar. Assim como na criação, que de pouco a pouco Deus começou a mudar. Deus trouxe luz, Deus trouxe água, Deus trouxe alimento, Deus trouxe vegetação, Deus mudou a aparência de horrível para alguma coisa linda, bela, maravilhosa. Assim também Deus faz na nossa vida. E se você está passando por isso hoje, sabe que Deus ainda está sobre a sua vida. O Espírito de Deus ainda está pairando sobre esse problema que você está passando. O Espírito de Deus ainda está pairando sobre isso. E Ele vai fazer a mudança. E Ele vai fazer a transformação. E Deus criou tudo de forma perfeita. Ele colocou o homem no lugar perfeito. Daí nós podemos ver qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Qual que é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus quer algo perfeito para nós. Você lembra quando você nasceu? Claro que não. Você era muito pequenininho, você não lembra. Mas olha ali para aquele bebezinho ali, que está lindo ali, ó. Deus cria perfeito. Deus cria perfeito. Mas o problema é que acaba entrando no pecado. Nós atrapalhamos muitas vezes o plano de Deus. Deus quer o melhor para nós. Deus quer a perfeição para nós. Deus queria que nós permanecêssemos inocentes, lindos desse jeito. Infelizmente a gente cresce e fica feio. Estou brincando, né? Nós continuamos bonitos. Cada um do seu jeito. Melhorar um pouquinho. Mas o pecado atrapalha. O pecado tira a beleza em termos espirituais. Tira a beleza. Tira a perfeição. Mas aí nós vemos a segunda manifestação do amor de Deus. E Deus demonstrou esse amor grandioso que transformou a humanidade mais uma vez com Jesus Cristo. Nós vimos aqui, pegamos aqui um pouco da lição ainda falando sobre Noé, sobre aquela geração perversa que mudou, que ficou, o mundo ficou horrível. Chegou ao ponto do Senhor chegar e falar assim: não vejo um justo sequer. Não existe um justo sequer. O apóstolo Paulo fala assim que todos se desviaram. Todos. Não foram alguns, foram todos. Se afastaram da graça de Deus. Todos se afastaram do amor de Deus, do plano de Deus. Mas aí Deus demonstra seu amor mais uma vez. Tem aquele versículo que todos nós conhecemos, João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, mas foi de uma tal maneira, que deu, não o anjo que estava ali sem fazer nada,
Ele não foi lá e pegou o príncipe dos exércitos, Miguel. Vai lá e dá a sua vida pela humanidade, Miguel. Ou aquele anjo, né? Aquele anjo amado, Gabriel. Não, Gabriel, vai lá. Eu sei que você tem amor. Miguel dá uma aparência assim que ele é mais guerreiro. Ele foi lá e lutou pelo corpo de Moisés. Ele foi lá e batalhou para levar mensagem para Daniel, para ajudar o anjo que estava mandando mensagem. Ele é um anjo guerreiro. Mas Gabriel não. Gabriel foi levar mensagem, né, de Jesus para Maria. Gabriel era sempre aquele anjo que leva aquelas mensagens, né, gloriosas de Deus. Não, vai lá, Gabriel. Você é um anjo que tem amor. Vai lá e demonstra o meu amor pelos meus filhos. Já não seria o suficiente, irmão? Já não seria bom demais? Poxa, um anjo caiu do céu, um anjo veio do céu e deu a sua vida, né, por nós. Mas já seria muito. Já seria algo impressionante. Só que ele não fez isso. A Bíblia fala assim, que ele amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz mais que, fala assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? É uns versículos assim, você vê assim o tamanho do amor de Deus. Ele pegou aquilo que ele havia de melhor, se nós podemos colocar dessa forma, aquilo que havia de melhor, de maior, de mais glorioso, e entregou para nós, para demonstrar o grande amor que ele tem por nós. Aí eu comecei a pensar sobre isso e Deus começou a ministrar no meu coração. Eu falei, eu tenho que gravar isso. Eu não posso esquecer, eu não posso. Porque eu confesso para os irmãos, às vezes eu esqueço das coisas. Se eu estivesse escrevendo minhas mensagens desde 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu teria um livro já cheio de mensagens. Mas eu não escrevia, eu acabava esquecendo. Mas o interessante é que Jesus, ele não foi forçado a ir até a cruz. A Bíblia fala assim que ele se entregou. Ele se deu por mim e por você. Quando eles foram buscar Jesus, Pedro logo sacou a espada e queria matar o pessoal, os soldados. Queria lutar, queria defender. Muito nobre dele. Só que Jesus falou assim, Pedro, guarda a sua espada. Você não acha que se eu quisesse, eu simplesmente oraria ao Pai? E ele mandaria aqui, meia legião de anjos. Ou 12 legiões de anjos. E eles viriam e me defenderiam. Isso era simples, era fácil de acontecer. Eles tinham uma época lá que o exército de Senaqueribe invadiu e cercou Judá. Deus mandou um anjo. Não me lembro agora, não recordo agora, eu acho que era 32 mil soldados que havia. Estou certo ou estou errado? Era muita gente. Vou colocar assim, para não errar. Um anjo passou simplesmente, só umzinho. E ele fez assim, No outro dia, era só corpos. Um anjo. Agora Jesus falou 72 mil anjos, 12 legiões. Mandaria aqui rapidinho, eles me defenderiam sem problema nenhum. Só que Jesus se entregou por mim e por você. Só que aí Deus começou a ministrar no meu coração. Ele não simplesmente morreu por mim e por você. Ele não simplesmente morreu, mas ele ressuscitou também por nós. Ele não simplesmente deu a sua vida por nós, só que ele também nos ensina a como viver a vida dele. O que aconteceria com nós se Jesus simplesmente tivesse morrido? Ele seria simplesmente um fato histórico.
se nós não soubéssemos como viver a vida dele. Não serve. Tem muita gente por aí que sabe que Jesus morreu, mas não faz diferença na vida. Mas Jesus, ele não só morreu por nós, mas ele nos ensinou a viver a vida dele. A Bíblia fala que ele é luz. Só que Jesus não é só a luz. Ele nos mostra também como nós devemos permanecer na luz dele. E como nós devemos ser luz para o mundo, como já também foi falado aqui. Não, desde ontem, desde sexta, né, Keninha? Estava reunião lá em casa. Desde sexta-feira que eu estou glorificando a Deus, porque Deus só está confirmando a mensagem. Deus confirmando em tudo. As canções que nós cantamos aqui, Deus é amor, não fui eu que escolhi, não. O Keninho chegou lá e falou assim, vamos cantar Deus é amor, e ele não desiste de nós. Eu falei assim, glória, Deus é bom demais. E ele começou a confirmar, confirmou ontem no culto, que foi uma bênção. E Deus confirma, Deus faz dessa forma. Aí a palavra de Deus nos mostra também que Jesus, ele venceu o diabo. Só que ele não simplesmente venceu o diabo. Ele nos ensina a como nós também podemos vencer o diabo. Como nós devemos vencer o diabo. O que também foi falado hoje aqui. Submetei-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele não simplesmente venceu, mas ele também nos ensina como vencer. Jesus, ele não só abriu o caminho para o céu, mas ele nos mostra como nós fazemos para podermos entrar por esse caminho que nos leva ao céu. Ele não só nos perdoou, mas ele também nos ensina a perdoar o nosso irmão. Ele não só se deu por amor, mas ele também quer que nós amemos uns aos outros. Jesus disse assim, olha, se você não perdoar o seu irmão, o Pai, como você quer que o Pai Celestial te perdoe? Então Jesus demonstrou o perdão dele pelas nossas vidas, mas ele também mostrou o desejo de Deus para nós perdoarmos o nosso irmão. Para nós amarmos também o nosso irmão. E o apóstolo João, em sua carta, como nós lemos, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre essa questão do amor. Que nós